Vamos para as notícias do momento sem enrolação, daquele jeito a gadaiada não vale nada. E olha só, urgente, o STF acabou de decidir pela responsabilização das redes sociais por crimes cometidos nas plataformas. Já havia maioria e hoje o julgamento foi finalizado. Acabou a farra da bandidagem. Vamos lá. Julgamento voltado para entender quando que começa a responsabilização de uma rede social diante de um conteúdo postado por terceiros. E aí a gente está falando que essa decisão do Supremo, inclusive a sessão finalzinho, os ministros neste momento falando ali um pouquinho sobre o processo de construção dessa tese, até porque, Júlia, não foi fácil, viu? Olha, a tese ela foi construída hoje durante um almoço entre todos os ministros do Supremo, ao longo de mais de 4 horas, eles discutindo de que forma iriam se posicionar e chegaram a essa posição majoritária. Então, os ministros entendendo que era, sim, uma questão complexa. Mas vamos lá, como é que, então, vai ficar na prática? Primeiro que, sim, há a possibilidade da rede social, e não só a rede social, mas também outras plataformas digitais, serem responsabilizadas civilmente por conta desses conteúdos. Há ali, por meio dessa decisão de que conteúdos, né, tem que ter um certo monitoramento das redes sociais, por exemplo, com discurso de ódio, discursos ali, né, contra o Estado Democrático de Direito, e esse conteúdo pode ser removido até mesmo sem a notificação de ninguém, a plataforma assumindo ali, de certa forma, um monitoramento a respeito disso. Então, essa é uma primeira responsabilização, né? Um outro ponto que também foi colocado pelo Supremo é de que, a partir de uma notificação extrajudicial, ou seja, da própria pessoa que usa esse serviço, colocando ali algum conteúdo ofensivo ou mesmo alguma denúncia muito grave, algum conteúdo falso, por exemplo, aí a plataforma pode analisar e decidir se retira ou não esse conteúdo, e se caso essa mensagem, por exemplo, ela for ali alvo de um processo judicial e se constatar na justiça de que sim, era um conteúdo falso e que a plataforma não agiu, também há a possibilidade dessa responsabilidade civil. Agora, como é que vai valer o 19? Vai valer para casos, por exemplo, e essa já era uma discussão interna entre os ministros, quando a gente fala de crimes contra a honra. Nesse caso, os ministros estão entendendo que sim, tem que ter uma decisão judicial, ou seja, a pessoa tem que recorrer ao judiciário para extração, mas é claro, eles deixaram claro que se a plataforma analisar ali, a partir até mesmo de uma notificação de que, mesmo envolvendo crimes de honra, e que se trata, esse conteúdo pode ser retirado. Então, essa foi uma tese que foi construída entre os ministros. A gente tem algumas exceções, por exemplo, legislação eleitoral, ou mesmo aquelas, né, toda a formulação, né, da regulamentação por parte do TSE não entra nessas regras, porque o TSE e a questão eleitoral tem regras próprias. Mas os ministros, então, analisaram, o placar ficou em 8-3, porque, já te devolvendo, ministros André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques, que votou hoje, inclusive pela condicionalidade do 19, né, não acompanharam, e, portanto, a gente está com essa maioria formada e a resposta do Supremo vindo aí, Júlia. É isso aí, galera. Então vamos para a próxima aqui, ó. Lula com o povo. Enquanto Hugo Mota e o Congresso atacam o povo, presidente Lula visita a favela do Moinho, em São Paulo, para assinar um acordo habitacional que prevê o reassentamento das famílias por meio da modalidade compra assistida do programa Minha Casa Minha Vida. Detalhe importante: as famílias não pagarão nada pelo imóvel. Reparação, justiça e dignidade para o povo. Vamos lá para o vídeo. Esse é um dia muito importante, não para mim ou para o governo, mas é um dia importante para o povo brasileiro. E por que é um dia importante para o povo brasileiro? Porque a gente resolveu fazer reparação e justiça com vocês. O que mais me incomodou é quando a ministra Miriam Belchior, junto com a Esther, me procuraram para dizer que tinha matéria nos jornais de São Paulo dizendo que o governo federal estava protegendo gente do crime organizado. Porque na cabeça de muita gente da elite brasileira, pobre, e gente que mora em favela, é sempre considerado bandido. Eles não tratam vocês como homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que, como todo mundo, querem ter o desejo de ser felizes, querem ter o direito de construir família, querem ter o direito de morar bem, de trabalhar, de ter uma casa razoável para morar e de poder, sabe, viver com a cabeça erguida nesse país. É isso aí, valeu, Lula. Vamos para outra aqui, galera, olha só. Tem recado do Lindbergh. Estou com você, presidente Lula. Vamos lá. Porque tem uns que acham que querem e podem garrotear o Lula. Vamos tirar dinheiro do Lula. Vamos criar dificuldade para o Lula. Estão tirando 12 bilhões. Isso é fato. Agora vão quebrar a cara. Porque, no fundo, isso demonstra o medo que eles têm do Lula. Eles ficam olhando a eleição e falando nomes, mas o Lula é um perigo. E sabe o que o Lula é um perigo? Nós estamos no menor desemprego da história. Os senhores acreditam? A menor desigualdade da história é o índice de Gini. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós tiramos mais de 20 milhões de pessoas da pobreza, gente que passava fome. Eu encerro dizendo que no dia de hoje, como líder do PT, eu tenho orgulho
de saber que a gente está no lado certo, no lado dos trabalhadores. É isso aí, show de bola, valeu Lindbergh. Se você está com Lula, deixa aí nos comentários. Galera, olha só, inflação em queda pelo 4º mês seguido, inflação desacelera puxada pela redução no preço dos alimentos, faz o L. Vamos para outra aqui, ó, escandaloso, privilegiam os ricos, tiram dos pobres e usam o dinheiro do povo para benefício próprio. A farra das emendas parlamentares é o maior caso de corrupção da nossa história. Olha aí, galera, olha o absurdo. Deputado do MDB manda emenda para recapear condomínio de luxo onde mora em São Paulo. Pelo amor de Deus, né, galera? Vocês estão vendo a turma que nós temos que lidar. Vamos para outra agora aqui, olha só. O Congresso já não faz nem questão de esconder que trabalha somente para os milionários e contra os trabalhadores. Olha aí. Isenção do imposto de renda até 5 mil. Sem clima, após derrubada do IOF. Lira adia a apresentação do relatório. Pelo amor de Deus, né, galera? Vamos para a próxima aqui, que é a fala do Boulos. O deputado federal Guilherme Boulos explica por que a derrubada do decreto executivo sobre o IOF pelas forças do Centrão e da direita no Congresso é inconstitucional. Vamos lá. Cara, eu acho que tem que comprar a briga e o enfrentamento. O Congresso, o Centrão e a direita vão ter que assumir a responsabilidade na sociedade de não quererem fazer com que os privilegiados paguem a conta e botar a conta nas costas do povo. Isso significa, eu acho que o governo tem que recorrer ao STF, até porque a derrubada do decreto foi inconstitucional. É importante dizer isso, gente. Pouca gente está falando disso. Mas o aumento, a alíquota de IOF é prerrogativa presidencial do Executivo. E na Constituição, a derrubada de decreto só pode ser se um decreto foge das prerrogativas do Executivo, perde a razoabilidade. Então, isso é inconstitucionalidade pura. Se entrar no Supremo, vai ser derrubado o PDL. E o decreto do IOF volta a valer. E é isso que o governo tem que fazer. E fazer a disputa política na sociedade. Fazer o enfrentamento. Lógico que não estou defendendo aqui ir para uma tática Nero de botar fogo na relação com o Legislativo. Tem que negociar também, tem que dialogar também. Nós temos minoria na Câmara, nós temos minoria no Senado. Agora, eu aprendi uma coisa, cara. Diálogo na mesa se dá também com demonstração de força. É isso aí, galera. Vamos de embolada agora pesada. Eu vou repetir embolada de cedo. Infelizmente, o YouTube não entregou. Foi feita no capricho. A luta continua. Espero que vocês gostem da embolada. Se você quiser fortalecer essa luta, eu vou deixar o Pix, mas só se quiser e puder. Eu agradeço mesmo de coração. A luta tá difícil, o negócio tá complicado, mas tamo firme e forte aqui, sempre com as notícias do momento. Que Deus abençoe, tamo junto e tudo de bom. Pra rico pagar imposto tá difícil pra danar. O Congresso brasileiro não vale o maracujá. Desse jeito tá difícil, o Congresso é de lascar pro rico pagar imposto. Eles chegam a espumar, tão debochando do povo e desse jeito aí não dá. Quando mexe com os de cima, eles viram até o cão. Hugo Mota, esse safado, não vale nenhum tostão. Tão lascando o tempo todo com nossa população. E mais o pobre que se lasca, eles não tão preocupados. E ainda nessa noite, um bando lá de safado aprovaram ainda aumento de mais novos deputados. É muita cara de pau com o povo brasileiro. O Haddad foi pra cima, mas eu digo o tempo inteiro: o Congresso vale nada, só tem é cabafuleiro. Pra rico pagar imposto tá difícil pra danar. O Congresso brasileiro não vale o maracujá. É gadaiada que não vale nada. Comenta aí, Congresso inimigo do povo. Um grande abraço.